Ok. Primeiramente, bom dia. Eu vou estar aqui apresentando o meu trabalho da Litiva de Literatura do Rogério. E eu vou falar um pouquinho sobre um livro que eu gosto muito. Prefiro o filme, mas eu gosto também do livro. Alice no País das Maravilhas. Mas antes de começar a falar sobre o livro, eu queria falar um pouquinho sobre essa banda, que eu gosto muito, chamada Alice in Chains. A Alice in Chains é uma banda grunge baseada em Seattle, formada em 1987. A banda ela atingiu sucesso com os álbuns Facelift, Dirt e Alice in Chains, que é o self-title deles. Em 1996, a banda ela começou a ficar muito inativa por causa do abuso de drogas perpetuado pelo cantor da banda, o Lane Staley. O Lane ele morreu em 2002, desculpa, por uma overdose de heroína. Os temas da música de Alice in Chains são muito diversos, como críticas à ordem social, questionamento da realidade e histórias pessoais. E não é difícil adivinhar de onde vem o nome da banda Alice in Chains. É bem claro que o nome vem do nome inglês para o livro Alice no País das Maravilhas, chamado Alice in Wonderland. O livro ele começa com a Alice dormindo, porém não sabe, o leitor ainda não sabe disso. Durante suas aventuras no titular País das Maravilhas, ela encontra coisas absolutamente absurdas, com uma poção que lhe diminui, um bolo que lhe aumenta, animais falantes, gatos evaporantes, uma hora do chá que nunca para e um chapeleiro maluco. Bem, para começar o livro, a Alicia ela avista um coelho branco vestindo um terno que está aparentemente bem atrasado. A Alice ela segue esse coelho muito bem vestido até a sua cova, onde ela cai e encontra um grande corredor repleto de portas. Ali ela encontra uma pequena porta que abre usando uma chave que encontra em uma mesa. E através da porta ela vê um lindo jardim. E Alice começa a chorar quando percebe que não cabe na porta. Ela encontra uma garrafa com a inscrição Drink Me, significando beba-me, e bebe o conteúdo. Ela encolhe até o tamanho certo para entrar na porta, mas não consegue entrar, porque deixou a chave no topo da mesa acima da sua cabeça. Então Alice descobre um bolo com a inscrição Eat Me, que significando come, e que faz ela crescer até ela conseguir uma altura que é muito grande. Então ela não consegue ainda entrar no jardim. Então novamente ela começa a chorar e suas lágrimas elas formam uma piscina nos seus pés. Enquanto ela chora, Alice encolhe e cai na piscina de lágrimas. A poça de lágrimas se transforma em um mar e ao pisar na água ela encontra um rato. O rato acompanha Alice até a praia, onde vários animais estão reunidos em uma margem. Depois de uma corrida de cocos, Alice afugenta os animais com histórias da sua gata, Dina, e se vê sozinha novamente. A Alice ela reencontra o coelho branco que a confunde com uma criada e a envia para buscar suas coisas. Enquanto estava na casa do coelho branco, a Alice ela bebe uma garrafa de líquido sem identificação e cresce até ficar tamanho do cômodo. O coelho branco volta à sua casa, irritado com a agora gigante Alice, mas ela afasta ele e seus criados com sua mão gigante. Os animais do lado de fora tentam tirá-la da casa, jogando pedras nela, que inexplicavelmente se transformam em bolos quando caem na casa. Alice come um dos bolos, o que faz com que ela encolha até ficar tamanho pequeno. Ela vai para a floresta, onde encontra uma lagarta sentada em um cogumelo e fumando narguilha. A lagarta e a Alice começam a discutir, mas antes que a lagarta se afaste com nojo, ela diz a Alice que diferentes partes do cogumelo a farão crescer ou encolher. Alice prova uma parte do cogumelo e seu pescoço se estende acima das árvores. Um pombo a vê e ataca Alice, considerando uma serpente faminta por ovos de pombo. Alice come outra parte do cogumelo e encolhe até ficar a uma altura normal. Ela vagueia até se deparar com a casa da duquesa. Ela entra e encontra a duquesa, que está amamentando um bebê que grita, bem como o gato sorridente e um cozinheiro que joga grandes quantidades de pimenta em um cadeirão de sopa. A duquesa comporta de forma rude com Alice
e depois sai para se preparar para um jogo de croquet com a rainha. Ao sair, a duquesa entrega a Alice ao bebê, que Alice descobre ser um porco. Alice deixa o porco ir embora e volta para a floresta, onde encontra o gato risonho novamente. O gato de Cheshire explica a Alice que todos nos Países da Maravilha são loucos, inclusive a própria Alice. O gato risonho dá instruções para a casa da lebre e desaparece, tornando-se apenas um sorriso flutuante. Peraí. Aqui os slides da duquesa, esqueci de botar. Aqui. Alice viaja para a casa da lebre e encontra a lebre, o chapeleiro maluco e o Dormouse tomando chá juntos. Tratada de forma rude pelos três, Alice fica na festa do chá sem ser convidada. Ela descobre que eles prejudicam o tempo e estão presos em uma eterna hora do chá. Depois de uma última indelicadeza, Alice vai embora e viaja pela floresta. Ela encontra uma árvore com uma porta em sua lateral e a atravessa para se encontrar de volta no grande salão. Ela pega a chave e usa o cogumelo para se encolher e entrar no jardim. Depois de salvar vários jardineiros do temperamento da Rainha de Copas, Alice se junta à Rainha a um jogo estranho de croquet. O campo de croquet é montanhoso, os tacos e as bolas são flamingos e ouriços vivos, e a Rainha se agita, pedindo freneticamente a execução de outros jogadores. Em meio a essa loucura, Alice se depara novamente com o gato risonho, que lhe pergunta como ela está. O rei de Copas interrompe a conversa e tenta intimidar o gato Cheshire, que descaradamente dispensa o rei. O rei se ofende com a providência e... O rei se ofende e providencia a execução do gato risonho. Mas como o gato risonho agora é apenas uma cabeça flutuando no ar, ninguém consegue chegar a um acordo sobre como decapitá-lo. A duquesa se aproxima de Alice e tenta fazer amizade com ela, mas a duquesa faz com que Alice se sinta desconfortável. A rainha de Copas afugenta a duquesa e diz a Alice que ela deve visitar a tartaruga falsa para ver sua história. A rainha de Copas envia Alice com o grifo como sua escolta para encontrar a tartaruga falsa. Alice compartilha suas histórias. Alice compartilha suas estranhas experiências com a tartaruga falsa e o grifo, que a ouvem com simpatia e comentam sobre a estranheza de suas aventuras. Depois de ouvir a história da tartaruga falsa, eles ouvem um anúncio de que um julgamento está prestes a começar, e o grifo leva Alice de volta ao campo de croquet. O valete de Copas é julgado por roubar as tortas da rainha. O rei de Copas conduz os procedimentos e várias testemunhas se aproximam para prestar depoimento. O chapeleiro maluco e o cozinheiro dão seus depoimentos, mas nenhum deles faz sentido. O coelho branco, agindo como um arauto, chama Alice para o banco das testemunhas. O rei não vai a lugar algum com sua linha de questionamento, mas se anima quando o coelho branco fornece novas evidências na forma de uma carta escrita para o valete. A carta acaba sendo um poema, que o rei interpreta como uma admissão de culpa por parte do valete. Alice acredita que o bilhete não faz sentido e protesta contra a interpretação do rei. A rainha fica furiosa com Alice e ordena que ela seja decapitada, mas Alice cresce muito e derruba o exército de cartas de baralho da rainha. De repente, Alice se vê acordada no colo de sua irmã, em volta à margem do rio. Ela conta à irmã sobre seu sonho e entra para tomar chá, enquanto a irmã reflete sobre as aventuras de Alice. Bem, esse é o conto da Alice para as Maravilhas. Agora a gente vai analisar um pouquinho essa história. Esse é o autor do livro, Lewis Carroll. É um matemático e um lógico. Nesse livro ele zomba da racionalidade da elite educada vitoriana da época. Seu humor caprichoso é extraído de um conflito entre o ideal racional e a verdade caótica do mundo. Alice, sua protagonista, comporta-se como lhe foi ensinado, mas vê seus objetivos frustrados por personagens que não cooperam e eventos imprevisíveis. Somente depois de acertar o caos do País das Maravilhas e permitir que a curiosidade e a flexibilidade a guiem, ela poderá resolver o conflito e encontrar o caminho de volta para o seu próprio mundo mais previsível.
O incidente gigante da obra ocorre apenas 3 parágrafos depois, quando Alice, dormindo em um riacho, vê um grande coelho branco passar correndo, preocupado com o atraso. Não havia nada de muito notável nisso, declara o narrador icônico, estabelecendo o conflito central. É impossível aplicar a razão e a etiqueta a situações absurdas e sem sentido. O decoro social e a observação racional são importantes no mundo real de Alice, onde ela aprendeu que a sociedade espera de uma jovem respeitável. Com filha de uma família abastada, ela foi educada para ser alfabetizada e conversar com charme, embora as mulheres raramente ocupassem posições de influência real, e foi socializada para aceitar a hierarquia de gênero e classe da época. Na ação crescente, Alice tenta demonstrar a razão e exibir padrões de conversação e comportamento adequadamente diferentes, como lhe foi ensinada. Até mesmo suas reflexões ao cair no País das Maravilhas soam ponderadas. A que latitude ou longitude será que cheguei? Pergunta ela. Não porque entenda essas palavras bonitas e grandiosas, mas porque está tentando parecer madura. O decoro social também está em sua mente, pois ela evita fazer bagunça, faz perguntas com educação e até tenta fazer uma reverência no ar. A futilidade de tais ações logo se torna clara, como ilustrado por sua frustrante incapacidade de passar pela porta que dá acesso ao belo jardim. Alice pode estar fora de seu elemento durante a ação crescente, mas ela logo percebe que o comportamento e a razão devem se adaptar quando o contexto muda. Se ela encontrar um rato falante, deverá evitar o assunto sobre gatos. As regras de conversação educada se aplicam, mas somente depois de ela aceitar o contexto de um mundo povoado por animais sencientes, cujas preocupações são como as das pessoas. Se algo tão bizarro como um oceano de suas próprias lágrimas a ameaçar, ela deve aceitar o absurdo da situação e nadar em busca de segurança. Mesmo assim, a racionalidade cansa Alice. O ataque à racionalidade cansa Alice, que não consegue responder com confiança quando a lagarta pergunta: quem é você? Ela reclama que continua mudando de tamanho, não consegue se lembrar das coisas como antes, e ofende os outros, apesar da etiqueta adequada. Depois de ter uma maneira de controlar seu tamanho, Alice volta a seu plano de encontrar o jardim. Seu encontro com a insultante duquesa dá a Alice uma pista sobre os acontecimentos no jardim. Mas sua conversa com o gato de Cheshire, uma autoridade no País das Maravilhas, a desvia de seu objetivo. O gato ajuda a Alice a entender o País das Maravilhas, onde somos todos loucos, inclusive Alice, ou você não teria vindo aqui. Na festa do chá, Alice experimenta os efeitos dessa loucura. Suas reclamações de incivilidade são votadas contra ela. A charada sem resposta do chapeleiro maluco a enfurece e ela descobre que o tempo parou de avançar. Nem mesmo a constante mais confiável, o tic-tac do constante relógio, se aplica no País das Maravilhas. Dessa forma, o argumento sobre a linhagem e o conto repleto de lacunas do Dormouse sugerem que as regras de sintaxe e de narração de histórias não têm lugar em um mundo louco. O tempo e a narrativa dependem da causalidade previsível e da experiência confiável. E o tratamento arbitrário dessas constantes do mundo real enfurece Alice. Ela se afasta da festa de chá mais estúpida em que já estive em toda a minha vida, de acordo com ela, e se vê, imprevisivelmente, de volta ao grande salão. A ação crescente a educou nos costumes do País das Maravilhas. E ela entra no jardim pensando: vou me virar melhor dessa vez. A confiança de Alice é equivocada. O jogo de croquet sem regras, com seus malhos de flamingo e bolas de ouriço que não cooperam, e os apelos da irascível rainha para que tudo e todos percam a cabeça, perturbam Alice. O mesmo acontece com a decepcionante realidade de que o que parecia ser um lindo jardim é na verdade um cenário mal pintado para a corte da rainha. Pela primeira vez no País das Maravilhas, Alice sente medo, pois se nem mesmo a roseira consegue evitar ofender a rainha, Alice também acabará conquistando a ira da rainha. No entanto, a capacidade da Alice de se adaptar ao contexto louco do jardim também está em evidência. Ela espera para falar com o gato até que suas orelhas apareçam, e seu diálogo inteligente permite que o gato escape.
Alice se assegura de que a rainha violenta, o rei conciliador e a corte são meros objetos. E agora ela tem como aliados o gato, o coelho branco e até mesmo a duquesa falante, que a lembra de que tudo tem uma moral se você conseguir encontrá-la. Depois de encontrar o caminho para o jardim, Alice considera se há uma moral ou um objetivo no País das Maravilhas. Como nas histórias que ela conhece sobre crianças bem e mal comportadas. O clímax sem sentido do livro ocorre no julgamento do valete de copas. Assim como no comportamento racional e a etiqueta social são derrubados no País das Maravilhas, o conceito de justiça é agredido durante o julgamento. Os jurados, que precisam anotar seus nomes para se lembrarem deles, dificilmente conseguem dar um veredicto informado, mas o rei os convoca a fazê-lo antes mesmo de as testemunhas serem ouvidas. Quando Alice é chamada para depor como testemunha, ela percebe que está crescendo novamente, o que provavelmente pronuncia que seu tempo no País das Maravilhas está chegando ao fim. Alice chama a atenção do rei para as evidências e declara que a ideia de que a sentença deveria vir antes do veredito é bobagem e absurdo. As cartas de baralho a atacam, mas ela as afasta facilmente, acordando. O País das Maravilhas é um sonho de Alice, e ela demonstra sua inteligência e adaptabilidade ao aprender a navegar em seu contexto bizarro. A ação de queda oferece um antídoto para a imprevisibilidade do País das Maravilhas, pois a irmã de Alice também sonha, de certa forma, com a Alice como uma jovem que mantém o coração simples e o amoroso da infância. Uh, os parágrafos finais reflexivos sugerem que Alice é capaz de se reerguer para enfrentar as crises que a vida lhe trará e dar sentido a elas. Carol desenvolve histórias sem sentido, algumas levemente divertidas, outras com presságios sombrios, que compõem essa obra para encantar jovens amigos. E ele a encerra com a doçura infantil de alegria simples e dias felizes de verão. Depois dessa análise, eu queria comentar um pouquinho sobre um filósofo que se relaciona muito com essas ideias que o Lewis Carroll traz, que é o filósofo Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, e ele diz que o mundo que nós conhecemos é uma criação de nossas mentes, e a realidade como ela é impossível de averiguar. Logo, quem pode dizer que este sonho de Alice é tão estranho? Nossa realidade já é estranha. Talvez, para os cidadãos do País das Maravilhas, nosso mundo é extremamente estranho. Talvez para o chapeleiro maluco, nós somos malucos, e ele é são. É importante a nossa consideração desses fatores, pois, em uma realidade não objetiva, quem pode dizer quem é louco e quem é são? Qualquer pessoa com sanidade sabe que isso é impossível. Obrigado por assistir minha apresentaçãozinha aqui sobre esse livro. Tenham um bom dia e até mais.